Queridos irmãos, com muita alegria, eu quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedir que tomem os vossos assentos, por gentileza. Quero começar aqui louvando a Deus e agradecendo ao seu nome pela vida do pastor Paulo Januário. Deus abençoe, pastor, pela recepção do senhor, pelo carinho e a gentileza que o senhor tem nos tratado aqui. Muito obrigado. Louvar a Deus pela vida do pastor Paulo Roberto. Prazer, já interagimos hoje à tarde, foi muito bom. É uma honra estar com o senhor aqui, conhecendo essa bonita igreja, esse bonito campo, em nome do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Zaqueu, que é uma pessoa que sempre nos abençoa, abrindo muitas portas. Muito obrigado, viu, pastor Zaqueu, por sua gentileza sempre. Agradecer a Deus também pela vida do meu companheiro, pastor Ivan, que daqui a pouco vai falar aqui a respeito de escatologia conosco, nos ensinando. É uma honra estar com o senhor aqui também. Enfim, é muito bom. Trago um abraço lá da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, para todos os irmãos. Eu sou ali do setor 10, em Barueri. O meu pastor ali é o pastor Davi Fonseca, e eu trago para o pastor, também para toda essa igreja, um abraço lá do setor 10, em Barueri, e do pastor Davi para todos vocês. Também a minha esposa, a irmã Mônica, meus filhos, Eduardo e a Moniquinha. Em nome deles eu também abraço os irmãos e cumprimento os irmãos. Eu vou falar aqui hoje a respeito de um assunto bem interessante, conforme nós acertamos com o pastor, que é sobre as colunas do caráter cristão. Se você veio para a escola e gosta de anotar, anota aí então. Nós vamos falar sobre as colunas que compõem o caráter cristão. E enquanto os irmãos se preparam aí, para nós começarmos lendo um texto da Bíblia, que é Provérbios, capítulo de número 2, versículo 21. Enquanto os irmãos abrem, eu quero dizer que, pela misericórdia de Deus, eu lancei 5 livros. E agora, no mês de fevereiro, eu lancei esse daqui, que se chama Palavras sobre o Evangelho. Esse livro, ele é um box, tem 3 volumes, volume 1, volume 2, volume 3, e ele é um livro de mensagens. Hoje eu só tenho o volume 1 aqui, para expor para os irmãos, e ele serve tanto para aqueles que gostam de fazer o devocional pessoal, lendo as mensagens, também para aqueles que gostam de pregar, serve como um sermonário. R$35, e se os irmãos comprarem vão me abençoar. Define caráter como: caráter é um conjunto de qualidades de uma pessoa. O caráter tem a ver com as características, tem a ver com as qualidades, tem a ver com as adjetivações de uma pessoa. Se uma pessoa tem boas qualidades, boas características, boas adjetivações, é uma pessoa de bom caráter. E se uma pessoa tem qualificações ruins, se ela tem adjetivações ruins e características ruins, é uma pessoa de mau caráter, porque o caráter tem a ver com as características de uma pessoa. Agora, o que é o caráter cristão? É bom também que nós definamos o que é o caráter de forma mais afunilada, o caráter cristão. O caráter cristão, ele é composto pelos traços do indivíduo
que o condicionam a perceber, sentir, atuar e valorar as coisas, bem como interagir no ambiente com as pessoas. O caráter tem a ver com aquilo que a pessoa expressa, com a pessoa manifesta. E do ponto de vista cristão, o caráter é o conjunto de qualidades cristãs presentes na vida de uma pessoa. Então, o que é o caráter cristão? É um conjunto de qualidades cristãs previstas e presentes na vida de uma pessoa. Isso é o caráter cristão. Quando uma pessoa tem as qualidades próprias de um cristão, quando uma pessoa tem as características inerentes a um cristão, quando uma pessoa tem as adjetivações particulares de um cristão, essa pessoa tem o caráter cristão. O caráter cristão tem a ver com estas qualidades cristãs presentes numa pessoa. Quem tem as qualidades cristãs tem um bom caráter cristão. Quem não tem as qualidades cristãs tem um mau caráter cristão. Então, o caráter no aspecto cristão tem a ver com qualidades cristãs que devem estar presentes na vida de uma pessoa. Agora, quais são as qualidades basilares, as qualidades elementares, as características fundamentais, as características que o escritor aos Hebreus vai chamar de rudimentos da fé? Quais são as marcas mais iniciais, mais ensejadoras, mais inaugurais de um cristão? Ou seja, quais são as marcas de um cristão, as características de um cristão, as adjetivações de um cristão, que são as mais alicerçantes, as mais preponderantes, as mais fundamentais? Bom, aquilo que o escritor aos Hebreus vai chamar de rudimentos da fé, em primeiro lugar, tem a ver com receber Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor. Só tem um bom caráter cristão quem recebeu Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor, quem já passou pela obra da conversão, quem já passou pela obra da regeneração, quem já passou pela obra da adoção, quem já passou pela obra do novo nascimento, quem passou pela obra da justificação, quem passou pela obra da inserção em Deus através de Cristo, por meio da confissão de Jesus e da conversão, tem ali uma característica inerente ao cristão. Então, o caráter cristão tem a ver com a conversão. Agora, tem a ver também com o indivíduo ser batizado em águas. Não dá para falar que um sujeito tem um caráter cristão se não recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. E em segundo, se não se converte. Por quê? Se não se batiza em águas. Por quê? Porque o batismo tem a ver com uma das ordenanças. Então, é cristão, tem o caráter cristão, aquele que se batiza em águas. E para nós, assembleianos, se batiza por água, ou por meio de água, ou com água, por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quem tem a característica da conversão e quem tem a característica do batismo, tem essa base do caráter cristão. Mas não para por aí. É preciso ter um terceiro ponto, que é ser batizado em águas e tomar ceia, ou seja, estar tomando a ceia regularmente. Um cristão que tem o caráter cristão, ele toma a ceia do Senhor com regularidade, com habitualidade, ele toma com assiduidade, ele toma com regularidade. Ou seja, é preciso estar inserido no corpo de Cristo, é preciso estar inserido na igreja através da Eucaristia, através
da ceia, através da comunhão, através da comungação. Então vamos lá. O indivíduo que tem o caráter cristão recebeu Jesus. O indivíduo que tem o caráter cristão foi batizado em águas. O indivíduo que tem o caráter cristão, ele está inserido na igreja através da ceia e cultiva essa prática e essa virtude e essa exigência e ordenança cristã com regularidade. Bom, mas não para por aí. O caráter cristão também tem essa característica do indivíduo se tornar funcional no reino de Deus. O que quer dizer essa funcionalidade? Quer dizer que deve haver uma operosidade, deve haver uma subserviência, deve haver uma disponibilidade para o trabalho. Do ponto de vista de corpo, cada um aqui é um membro, e não é possível haver um corpo vivo com um membro morto. Do ponto de vista do exército, cada um aqui é um soldado, e não dá para se ter um exército pujante, triunfante, com um soldado morto, ferido ou inativo. Quer dizer, de qualquer ponto de vista das alegorias bíblicas, quanto à igreja, cada membro, cada irmão, cada cristão, cada congregado, cada pessoa, independente da sua etariedade, se é uma criança, se é um jovem, um adolescente, um senhor, uma senhora, não importa se tem cargo ou se não tem cargo, se é reconhecido ou se não é reconhecido, deve ter funcionalidade. Por quê? Porque Deus nos chamou para que cada um possa servi-lo com as capacidades, com as habilidades, com as dotações, com as instrumentalizações que Deus nos dá. Então nós podemos servir ao Senhor e ser funcionais no reino. E aqui é uma característica do caráter cristão. Vamos lá, é do caráter cristão aceitar Jesus, se converter. É do caráter cristão participar do batismo. É do caráter cristão estar integrado na igreja através da ceia do Senhor. É do caráter cristão ser um cristão funcional, serviçal, operacional na obra de Deus. Ainda tem outro ponto, que aí já tem a ver mais conosco, os pentecostais. Nós entendemos que é do caráter cristão ser cheio do Espírito Santo, transbordando esse preenchimento através da descida do Espírito Santo e do falar em línguas estranhas, ou seja, ser batizado no Espírito Santo. Essa é uma marca cristã, uma característica cristã, uma adjetivação cristã. É cristão aquele que é cheio do Espírito Santo. Bom, nós sabemos muito bem que o Espírito trabalha em nossa vida de três formas. A primeira forma é nos dando vida, como aquele sopro que repousa sobre nós e que nos dá o ânimo, que nos dá a capacidade, que nos dá a energia, que nos dá a vitalidade, que nos dá a motricidade, que nos dá a atividade. Isso é o Espírito. Nós só estamos vivos por causa do Espírito Santo. É por isso que Paulo fala, nele nascemos, nos movemos e existimos, ou seja, nós vivemos, nos movemos e existimos por causa do Espírito Santo de Deus. Se há inspiração e respiração, transpiração em você, é por causa da ação do Espírito Santo que nos mantém com vida. O Espírito nos dá a vida. Agora, o Espírito não age na vida humana meramente dando vida, que já é uma bênção, uma beatitude singular, mas o Espírito age ainda de forma mais profunda. O Espírito age em nossa vida nos salvando, no aspecto soteriológico, no aspecto salvífico, no aspecto resgatador. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos torna filhos de Deus por adoção, porque Paulo vai dizer em Romanos 8,16, é o Espírito de Deus dentro do nosso espírito que diz para nós que somos filhos de Deus. É o Espírito que nos sela. Paulo vai dizer que nós estamos selados, depois de termos ouvido o Evangelho de Deus, fomos selados pelo Espírito. E aí Paulo diz que o Espírito é o penhor sobre nós, de modo que todas estas
características e marcas do Espírito têm a ver com a nossa salvação. Ninguém é salvo por causa da boa oratória do pregador, ninguém é salvo por causa da articulação eloquente do expoente da Bíblia. Não, ninguém é salvo porque quer ser salvo. Nós só somos salvos porque o Espírito nos leva a isso. O Espírito nos convence, o Espírito quebra e desfaz os nossos argumentos, a ponto de levantarmos as mãos e entregarmos a nossa vida para o Senhor. Agora, o Espírito não trabalha na vida humana só dando vida e dando salvação. Já são duas bênçãos significativas, mas o Espírito, ele tem mais. Ele trabalha em nós também, segundo as Escrituras e segundo nós cremos, nos enchendo da sua presença e nos dando dons maravilhosos, e começando a nos batizar no Espírito Santo e no poder, nos fazendo dizer palavras que não fazem parte do nosso glossário natural. Nós temos a boca tomada, a língua tomada, as sinapses mentais tomadas, e nós então falamos noutra língua. Se você ainda não experimentou isso, eu quero dizer que o Senhor quer batizar você e te dar outra língua, uma língua que só o Espírito pode dar para cada um de nós. E isso tem a ver com características cristãs. Uma última questão que tem a ver com essas características cristãs, ou seja, é do caráter cristão também, além da conversão, além do batismo, além da ceia, além de uma vida funcional e além de sermos batizados no Espírito Santo com a evidência de línguas, além disso, é do caráter cristão, é marca do cristão, é sintoma do cristão, é efeito da fé cristã na nossa vida, quando nós temos uma vida de perseguição à santificação. O indivíduo que é um indivíduo recatado, um indivíduo que é um indivíduo modesto, que está lutando em favor desse processo de santificação, é um indivíduo que tem uma marca do cristão. Quando você vê um crente ali resistindo ao pecado, quando você vê um crente ali vencendo uma má obra, quando você vê uma pessoa ali resistindo àquilo que tem a ver com o mundo, com o pecado, com o diabo, com a carne, quando você vê isso, alguém lutando contra o pecado, resistindo o pecado e tentando viver uma vida de santidade, você olha e diz assim: ali está o caráter cristão. O caráter cristão está nessa santificação processual, nessa santificação gloriosa. Muito bem, isso tem a ver com o caráter cristão. Só que o escritor aos Hebreus diz que tudo isso aí que eu falei até agora tem a ver com os rudimentos, tem a ver com as bases, tem a ver com os alicerces, tem a ver com as sapatas, com os baldrames. Isso tem a ver apenas com os fundamentos. Agora, sobre estes fundamentos, é preciso se levantar colunas. E eu quero falar não sobre os elementos do fundamento, eu quero falar sobre estas colunas que compõem o caráter. E é claro, eu não consigo falar sobre todas estas colunas, mas eu quero trazer hoje 2 ou 3 e amanhã 2 ou 3 para os irmãos. Então os irmãos estão comigo até aqui, sim ou não? Os irmãos entenderam que nós estamos falando sobre o que é caráter, o que é bom caráter, o que é mau caráter, o que é caráter cristão e quais são as características inerentes ao caráter cristão, mas que tem a ver inicialmente ou até agora com os fundamentos de um caráter cristão. Não dá para dizer que é cristão quem não aceitou Jesus. Não dá para dizer que é cristão quem não se batizou em águas. Não dá para dizer que é cristão quem não toma ceia com regularidade. Não dá para dizer que é cristão quem não tem uma vida funcional no reino. Não dá para dizer que é cristão uma pessoa que não foi tomada pelo Espírito Santo. E não dá para dizer que é cristão uma pessoa que não esteja perseguindo a santificação. Não está aqui se referindo a uma pessoa irrepreensível em tudo, porque nós sempre teremos algum motivo de nos envergonharmos, mas em todos eles nós sempre contaremos com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus e com a bondade de Deus.
Agora, o escritor aos Hebreus vai dizer, isso é rudimento, isso é base. Aceitar Jesus, ser batizado, tomar ceia, se tornar funcional, ser cheio do Espírito Santo e buscar uma vida de santificação, isso é base, isso é alicerce, isso é fundamento, isso é baldrame, isso é sapata, isso é viga para baixo, isso é alicerce para o fundo da terra. E para fora, quais são as outras virtudes, quais são as outras características, quais são as outras colunas desse caráter cristão? E aí então nós vamos falar sobre estas, aquelas que estão expostas, aquelas que são visíveis, aquelas que sustentam essa estrutura de fé. Quando nós falamos sobre as qualidades dos cristãos que compõem o caráter do cristão, nós devemos lembrar que a Bíblia, ela nos dá listas destas qualidades. Ou seja, se alguém disser assim, pastor, o senhor está falando aí que caráter cristão é ter qualidades de um cristão. Quais são essas qualidades? Eu já falei daquelas qualidades que dizem respeito à base, mas a Bíblia apresenta outras listas destas qualidades. Estas listas estão presentes, por exemplo, no Antigo Testamento, no Decálogo, os 10 mandamentos. Quando nós vivenciamos cada um dos mandamentos e cumprimos, nós estamos vivenciando uma qualidade do caráter cristão. Agora, essa lista não tem a ver só com o Decálogo, os 10 mandamentos. Essa lista tem a ver também com o Sermão do Monte. Quando nós lemos o Sermão do Monte, quando nós estudamos o Sermão do Monte, e quando nós aplicamos aquilo que Jesus expôs no Sermão do Monte à nossa vida, nós desenvolvemos estas qualidades do caráter cristão, das características cristãs, porque as características cristãs estão presentes lá no Decálogo, mas estão presentes no Sermão do Monte. Estas qualidades também estão presentes naquelas listas de virtudes que desenvolvem aqueles que têm o fruto do Espírito, de Gálatas 5. Quando a gente olha para cada gomo, para cada unidade do fruto do Espírito, descrito ali em Gálatas 5, cada uma daquelas virtudes tem a ver com as características, as qualidades, as competências do caráter de um cristão. Quem pratica aquelas virtudes escalonadas, tabeladas, delineadas, expostas e descritas por Paulo na carta aos Gálatas, quando ele fala do fruto do Espírito, quem pratica aquilo, pratica as qualidades e as características cristãs. As características também estão presentes naquelas listas de virtudes que a Bíblia traz e que são próprias dos crentes. Vocês já repararam que a Bíblia traz listas de pecados, mas ela também traz listas de virtudes. Ela traz listas do que não fazer, mas ela traz listas do que fazer. Quando a Bíblia traz estas listas virtuosas, estas listas de boas qualidades, de bom proceder, quando a Bíblia traz este elencamento, esta exposição, esta sumarização a respeito das virtudes, a Bíblia está expondo ali as qualidades. Por exemplo, agora não vai dar tempo da gente ler, mas se nós lêssemos Romanos, do capítulo 12 até o capítulo 16, nós veríamos ali muitas virtudes e muitas qualidades do caráter cristão. Se nós fôssemos para Efésios 4:2 até Efésios 5:4, nós veríamos ali muitas virtudes e qualidades do caráter cristão. Se nós fôssemos ali, por exemplo, para Colossenses 1:10, em Colossenses 1:10, Paulo traz ali várias virtudes que são próprias de um cristão. Quando nós lemos ali Filipenses 1:27 até 2:18, do 1:27 até 2:18, nós poderíamos elencar, nós poderíamos enumerar, nós poderíamos sumarizar, nós poderíamos ali dar índices de cada uma das grandes virtudes presentes no cristão. Quando a gente lê 1 Tessalonicenses capítulo 2:12
até o 5:23, nós lemos ali as listas das virtudes. Então, o que é o caráter cristão? Ora, o caráter cristão é o conjunto, é o arcabouço, é o bojo das virtudes cristãs. E aí, onde nós encontramos então essas virtudes? No Decálogo. Abre o Decálogo e vai vendo cada um dos mandamentos. Se você cumprir aquilo, você terá um caráter cristão. Onde eu encontro? Ora, abre o Sermão do Monte, leia o Sermão do Monte, medite no Sermão do Monte, estude o Sermão do Monte e aplique as verdades inerentes ao Sermão do Monte à vida, e você terá um caráter cristão. Como é que a gente faz para descobrir a lista destas virtudes? Dê uma olhada em Gálatas 5, lá nos gomos do fruto do Espírito, e você vai ver que cada gomo, cada repartição, cada fração, cada linha, cada parte, cada segmento do fruto do Espírito tem a ver com o caráter cristão. Ora, olha ali para as listas de virtudes que a Bíblia traz. A Igreja Católica na Idade Média estabeleceu a lista dos 7 pecados capitais, mas não trouxe a lista das 7 virtudes mais importantes. Aí dá a impressão que não tem a lista. Claro que tem. Na Bíblia nós temos várias listas de pecados, mas nós temos listas de virtudes. E quem convive, quem lê, quem medita e quem aplica estas virtudes à vida e ao exercício da fé cristã, desenvolve o caráter cristão. Agora, é claro que nós também podemos olhar para exemplos bíblicos, e nos exemplos de homens de Deus na Bíblia, nós vamos encontrar muita gente cheia de virtude, que vive à base do caráter cristão. Por exemplo, quando a gente pensa em Isaac tem os elementos do caráter cristão. Ele é um homem cheio das características cristãs. Mesmo ele estando vivendo no Antigo Testamento, parece que ele é um crente, parece que ele aceitou Jesus. Ele se parece com o nascido de novo, ele se parece com um crente da Assembleia de Deus, ele se parece conosco, Isaac. Quando a gente lê sobre José, o José não conheceu Jesus, o José não aceitou Jesus, José não foi batizado na igreja, mas o José tem as características cristãs. Se nós quisermos viver de acordo com o caráter cristão, nós podemos imitar o José. Nós podemos olhar para os profetas do Antigo Testamento, nós podemos olhar para os bons sacerdotes, os bons reis do Antigo Testamento, homens e mulheres piedosos, servos de Deus íntegros, que as suas vidas podem ser tomadas como paradigmas e como referenciais e como luzeiros e como bússolas para a nossa história e para a nossa vida. Por quê? Porque o caráter cristão também tem as suas qualidades descritas através desses homens. Agora, o caráter cristão também está descrito nas pessoas que viveram ao longo da história da igreja. Nós temos ao longo da história da igreja muitos homens. A exemplo dos homens e mulheres da Bíblia, nós temos na história da igreja muitos homens e muitas mulheres que viveram de acordo com o caráter cristão. E nós temos agora, na igreja contemporânea, na igreja odierna, na igreja do nosso atual contexto, na igreja de hoje, e aqui, e agora, aqui nessa plenária, nós temos homens que vivem as qualidades do caráter cristão. É possível que você olhe para o seu lado aí e veja uma pessoa tipicamente cristã, e uma pessoa digna de ser copiada, uma pessoa digna de ser reproduzida, uma pessoa digna de ser imitada, uma pessoa digna de você aprender com ela as virtudes cristãs. Então vejam que Deus, Ele nos dá as características, tanto através do Decálogo, quanto através do Sermão do Monte. Deus nos dá a lista das virtudes no fruto do Espírito. Deus nos dá a lista também dessas qualidades boas nas listas de virtudes da Bíblia. Deus nos dá isso através de exemplos do Antigo e do Novo Testamento, homens e mulheres, e Deus nos dá isso através da história da igreja, de modo que qualquer um de nós e todos nós
podemos desenvolver essas colunas do caráter cristão. Nós não temos a desculpa de dizer assim: eu não posso dizer como é ser um cristão genuíno, porque eu não tenho referencial. Basta você olhar e agora, nesse horário aqui, agora, aonde você está aí para o lado, e você vai ver que você vai encontrar um homem de Deus e uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, que é digna de ser copiada, digna de ser imitada, porque nós temos aqui estas listas dessas virtudes. Só que essa lista, quando a gente pensa nela, a gente vê a sua amplitude, ou seja, as qualidades cristãs, elas são muito amplas. Nós temos aquelas que são as basilares, nós temos aquelas que são as sine qua non, nós temos aquelas que são elementares, nós temos aquelas que formam o fundamento, mas depois nós temos as colunas, e aí as colunas são muitas, elas são muitas. Se a gente parasse aqui para estudar só o decálogo, nós estudaríamos muitas virtudes, muitas qualidades, muitas marcas e muitas colunas. Se nós estudássemos aqui só o Sermão do Monte, nós já teríamos muitos exemplos. Se nós estudássemos aqui só o fruto do Espírito, nós teríamos muitos exemplos. Se nós estudássemos aqui só as listas de virtudes da Bíblia, nós teríamos muitas colunas desse caráter cristão para demonstrar também. Se nós estudássemos aqui só as biografias extraordinárias, exponenciais da Bíblia, nós teríamos muito a dizer. Se nós estudássemos a história da igreja, nós aprenderíamos muito. Por isso, eu digo para os irmãos, são muitas colunas. Assim como essa igreja aqui que eu estou vendo, que está em construção, tem muitas colunas, o caráter cristão também, ele tem muitas colunas, ele tem muitas virtudes, ele tem muitas características, muitas adjetivações. Então nós não poderemos falar sobre todas, nós vamos falar sobre algumas. Quais são as que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre 6, a primeira delas é sobre a conquista de si mesmo, a segunda é sobre a vitória que nós devemos ter em relação aos vícios. Nós vamos falar sobre a honestidade. A honestidade é uma característica e é uma coluna do caráter cristão. Nós vamos falar sobre a liberdade versus responsabilidade. E 5 apenas, aliás, não 6, nós vamos falar sobre a maturidade. Então eu quero falar hoje aqui a respeito das colunas do caráter cristão. Dei a introdução e vamos começar a tratar algumas que eu pincei, porque o universo é muito vasto, o universo é muito denso. Esse poço é muito fundo e geralmente a nossa corda é muito pequena, é muito curta, mas nós vamos tratar aqui de algumas delas. Eu tenho aqui alguns minutos para encerrar esse primeiro momento e eu quero falar sobre essa primeira e importante virtude, que é a chamada conquista de si mesmo. Então, qual é a coluna do caráter cristão que eu gostaria de destacar? É preciso conquistarmos a nós mesmos. Uma pessoa precisa conquistar a si mesmo. Esta é uma virtude importante, é uma virtude essencial. Ter o controle, ter o domínio, ter a lucidez, ter a sobriedade, ter a autogerência, a autorregência, ter a autodeterminação, ter controle sobre si mesmo. Nós vivemos numa sociedade desvirtuada, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não têm domínio próprio, onde as pessoas não dominam os olhos, não dominam a mente, não dominam o coração, não dominam o corpo. Mas nós, a igreja, temos uma proposta diferente. A nossa proposta é que cada homem deve saber dominar a si mesmo. Você precisa saber dominar a si mesmo, você precisa ter autocontrole, você precisa ter autogestão, você precisa administrar-se a si mesmo. Aquilo que as escrituras falam de domínio próprio, você precisa ter domínio próprio. Quando nós temos uma mente descontrolada, a nossa vida é desajustada. Quando a gente tem uma palavra, uma língua descontrolada, nós destruímos relacionamentos. Quando nós temos uma vida financeira desregrada, nós acabamos com o futuro da nossa família. Por isso, Deus nos propõe, ao revés do modelo do mundo, que é cada um faça o que bem lhe entender, a proposta
a provocação, a convocação do Evangelho, a convocação de Cristo é: sujeite-se a si mesmo, humilhe-se a si mesmo e domine-se a si mesmo. Eu quero dizer, como é que a gente faz isso? Como é que a gente tem essa autoconquista, esse autocontrole? Como é que a gente domina a si mesmo? Em primeiro lugar, para dominar a si mesmo, é necessário dominar o seu próprio espírito. Olha o que diz Provérbios 16:32: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e aquele que controla o seu ânimo, o seu espírito, do que aquele que conquista uma cidade. Olha o que Salomão está falando, que mais nobre é o homem que domina a si mesmo, o seu próprio espírito, do que aquele que domina uma nação inteira. Salomão está falando, não são verdadeiramente heróis os faraós conquistadores, não são verdadeiramente heróis os líderes da Assíria, os generais assírios, não são verdadeiramente heróis os generais da Babilônia, nem os generais persas, nem medo-persas, nem os generais gregos, nem romanos. Ele está dizendo, não são os conquistadores, Napoleão Bonaparte, os czares, não são os conquistadores, os desbravadores, os embrenhadores, que são dignos de serem honrados. Quem é digno de ser honrado? Mais vale o homem que domina o seu próprio espírito do que aquele que domina 10 cidades. É interessante que aqui está a verdadeira conquista, porque aqui também está a nossa verdadeira batalha. A verdadeira batalha não se vence do lado de fora, a verdadeira batalha se vence na mente, no coração, na alma, no espírito. Agora, quando nós falamos a respeito de dominar o espírito, é necessário fazer uma distinção entre o espírito, pneuma e ruar, que é esse fôlego de Deus, que aí nós não dominamos. Você não pode dominar o fôlego de Deus. Você nasceu e quando você se percebeu, você já tinha nascido. E agora, quando você morreu, você não tem controle sobre isso. Então, nós não podemos controlar o ruar, o pneuma. Nós não podemos controlar o sopro de Deus, o neshama. Nós não podemos controlar isso. Então, qual é o espírito que nós podemos controlar? A psique. A psique nós podemos controlar, porque a psique tem a ver com a nossa alma. A psique tem a ver com aquilo que nós temos dentro de nós. E aí veio o salmista no Salmo 42:11, e ele conversa com a sua própria alma, com a sua própria psique. E ele diz para a sua alma, e ele diz para a sua psique: por que te aquieta dentro de mim? Por que te inquieta? Por que te desespera? Por que te agitas dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Ele está dizendo, olha a alma, eu não posso controlar o Espírito de Deus que me dá vida, eu não posso controlar esse espírito humano que me dá vida, eu não posso, porque isso aí é coisa de Deus, Deus é que dá a vida e que tira, mas eu posso controlar a minha alma. Tem hora que a minha alma está inquieta, angustiada, meus pensamentos estão conturbados, agitados, meus pensamentos estão como um mar bravio em tempestade, mas aí a gente pode dominar isso, e levar isso a Deus e dizer para a nossa alma, alma, por que tu se agita dentro de mim? Aquieta-te, alma, e aguarda a salvação que vem de Deus. Aquieta-te, ó minha alma. Tem muita gente que não dorme porque não controla os pensamentos. Tem muita gente que não consegue construir nada porque não controla os sentimentos. Tem muita gente que não consegue desenvolver nada porque não controla a vontade. Mas Deus está propondo algo novo. Ele está dizendo assim, meus filhos, eu vou derramar sobre vocês graça sobre graça, para que vocês controlem o espírito de vocês. Em que parte do espírito? A alma. Quando a alma estiver inquieta, quando a alma estiver vociferando, quando a alma estiver rugindo, quando a alma estiver bramando, domine a alma e diga, alma, quieta-te, acalme-se, aleluia, submeta-se, aleluia, humilhe-se e espere a salvação que vem de Deus. A salvação que vem de Deus é a salvação que vem de Deus. É do Pitágoras a frase que diz, nenhum homem é tão livre que não possa dominar o seu próprio espírito. E aí vem a pergunta, como é que a gente faz para dominar o próprio espírito, pastor Henrique? Nós precisamos fazer aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ele diz, leve todo o vosso pensamento cativo a Cristo. Leve o pensamento cativo, e a palavra
pensamento aqui não é a intelecção, não é a criatividade, não são as sinapses mentais, não é a atividade neurológica, não é a massa encefálica, não são as impulsões eletromagnéticas do cérebro, não é isso, não é a mente, não é o pensamento. Paulo está usando aqui a palavra psique, ele está dizendo: pegue a sua alma, crente, pegue a sua alma, servo de Deus, e leve essa alma cativa a Cristo. Tem hora que a alma quer se agitar, tem hora que a alma quer se angustiar, tem hora que a alma quer se abater, tem hora que a alma quer se estressar, tem hora que a alma quer deprimir-se, mas o nosso papel é levar essa alma cativa a Cristo, é levar esse pensamento cativo a Cristo, é aprisionar isso em Cristo Jesus. Eu termino dizendo que o apóstolo São Paulo usava a expressão sou prisioneiro de Cristo em dois sentidos. No primeiro sentido, ele dizia eu sou prisioneiro de Cristo. Ele dizia porque ele estava preso pela causa do Evangelho. Então ele estava preso pela causa do Evangelho e por isso ele sentia-se e designava-se como um prisioneiro de Cristo. Mas Paulo também vai dizer em outro momento: eu sou prisioneiro de Cristo, não porque estou preso por Cristo, não porque estou preso por pregar o Evangelho, não porque estou preso pelas missões, pela evangelização, mas eu sou prisioneiro de Cristo porque eu levei a minha vida, a minha mente, a minha alma cativa a Cristo. Quando é que nós nos dominamos a nós mesmos? Não é quando fazemos um curso de psicologia, psiquiatria, não é quando nós estudamos o humanismo, a antropologia, não! Nós só dominamos a nós mesmos quando nós conversamos com a nossa alma e dizemos: alma, aquieta-te dentro de mim, alma. Quando nós pegamos a nossa alma e submetemos essa alma a Cristo e dizemos: você precisa ficar humilhada, você precisa ficar subjugada a Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo São Paulo, ele é muito interessante quando ele vai falar sobre o corpo. Ele vai dizer assim: eu esmurro o meu próprio corpo. Ele diz: eu esmurro o meu corpo. Ele diz, em outra passagem ou em outra versão, eu subjugo, eu humilho, eu reduzo o meu corpo à servidão. A servidão de quem? A servidão de Cristo. Aleluia. Aqui está uma receita para nós dominarmos a nós mesmos. Levemos cativos a Cristo, tanto a nossa mente, quanto a nossa alma, tanto o nosso espírito, aleluia, quanto o nosso corpo, que nós, cada um aqui, possa submeter o seu corpo e a sua alma a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí Paulo vai dar uma razão. Paulo, eu acho engraçado, porque ele fala as coisas e justifica com a lógica. Ele diz: eu submeto o meu corpo, eu esmurro o meu corpo, eu subjugo o meu corpo. Aí ele diz: eu faço tudo isso para que, ganhando os outros, eu mesmo não me perca. Aqui está um desafio tremendo. A gente só não se perde se conquistar-se a si mesmo. Que Deus te dê graça para você de vez em quando conversar com esse pensamento aí inquieto e dizer: pensamento, aleluia, não é para você entrar aqui numa amnésia, não é para você entrar aqui num ópio, não é para você entrar aqui numa inebriação, não é para você entrar aqui numa espécie de meditação e levitação. Não! Não é assim, porque assim ensinam os budistas. A gente não leva a nossa mente a outro nível pensando em coisas boas. Não é assim que a gente subjuga. A gente subjuga a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo e a nossa alma, levando tudo isso cativo a Cristo Jesus. Quantos prisioneiros de Cristo nós temos aqui essa noite? Levante a mão. Levante um pouco mais de sua mão. Aleluia. Levante a tua face, levante a tua voz e diga: eu sou prisioneiro de Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado.